Uma pesquisa CNT-MDA que constata 91% dos brasileiros acreditam que não há partido político livre de corrupção. Diante de tantas irregularidades envolvendo integrantes do Executivo e de todos os legislativos do país, como é que será que está a imagem dos políticos perante a sociedade? É o que a gente vai debater agora aqui no Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o jurista Luiz Flávio Gomes, que é autor do livro O Jogo Sujo da Corrupção, está aqui no estúdio com a gente. Tudo bem, doutor Luiz Flávio? Tudo bem, Camila. Cumprimento você, doutor Jacob, que está aqui conosco. Vamos cuidar desse tema corrupção. Vai dar um caldo bom, viu? Doutor Jacob está aqui com a gente, Jacob Pinheiro Goldberg, que é psicanalista e autor do livro O Direito no Divã. Tudo bem, doutor Jacob? Obrigada pela presença. É um prazer estar com você e com o jurista Luiz Flávio Gomes. Bom, vamos falar sobre isso. Eu queria começar então do lado do direito, né, doutor Jacob, se o senhor me permite. Claro. Falando sobre a corrupção. O senhor acabou de lançar esse livro, O Jogo Sujo da Corrupção. Qual que é o panorama que a gente tem no Brasil em relação à corrupção? É o pior possível, doutor Luiz Flávio? O panorama é muito preocupante, é ruim sim, porque você teve o seguinte: alguns empresários inescrupulosos se juntaram a alguns políticos e agentes públicos corruptos e juntos formaram o maior crime organizado do Brasil. Este crime organizado está nos roubando 600 milhões por dia. Por dia. Significa 200 bilhões por ano. Este crime organizado, ele é muito forte e está sendo combatido pela Lava Jato. E, ao mesmo tempo, a Lava Jato está sendo combatida por eles. Há uma guerra nesse instante no país. Cada dia a gente vê um posicionamento, um ganha um ponto, outro time ganha outro ponto. E o que se quer? O que se quer é que a Lava Jato não pare, que a Lava Jato não pode, dentro da lei, que ela tem que cumprir o papel dela. Eu, particularmente no livro, O Jogo Sujo da Corrupção, eu não entendo que nós já estamos no auge agora da sujeira. Eu acho que já estamos no princípio da limpeza. E o princípio da limpeza significa a Lava Jato funcionar bem, o TSE cumprir seu papel, o Supremo cumprir seu papel, e depois a sociedade civil cumprir o seu papel nas urnas. Aí sim completa uma limpeza, uma faxina geral que o país precisa. Para quê? Para fazer um novo jeito de fazer negócio e um novo jeito de fazer política. Nós temos que implantar isto. Com isso, nós temos que derrotar, implodir todos os caciques corruptos. Não interessa o partido do cara. Do ponto de vista da psicologia, da psicanálise, como é que a gente pode avaliar o comportamento do brasileiro frente a essas questões e também a imagem dos políticos diante de tanta corrupção? Qual é a análise que a gente pode fazer, doutor Jacob? O que acontece é o seguinte: toda sociedade, quando está em um processo de evolução, ela sai do estágio primário, do estágio infantil, que é o estágio lúdico só do prazer, da satisfação, e que beira a malandragem, a picaretagem, e vai indo e evoluindo no sentido da maturidade e da ética. Me parece, e eu acredito que o doutor Luiz Flávio colocou bem, que nesse estágio, hoje que o Brasil vive, é uma formatação de uma nova identidade que é, em termos de autoimagem, quer dizer, como a sociedade se enxerga, e como ele colocou, o ponto decisivo, o ponto de não retorno, vai ser no pleito, vai ser na eleição, quando o cidadão, quando a sociedade brasileira vai ter que fazer opção entre o exercício responsável da maturidade, portanto da ética, e da malandragem, da roubalheira, do prejuízo. Digamos então que estamos na... É como se o Brasil estivesse na adolescência, doutor Jacob. É exatamente isso, quer dizer, mais ou menos entre o ego, o id e o superego. Porque se você repara, por exemplo, nesses depoimentos que a gente fica muito impressionado, quando você vê pela televisão e assiste, né? O sujeito fala de uma roubalheira com maior naturalidade e você percebe que ele não tem nem sequer consciência da gravidade. Eu cheguei a pensar, doutor Luiz, naquele antigo conceito que o direito penal costumava
valorizar, da loucura moral. Eu estava vendo um depoimento, eu não me lembro bem se foi do Odebrecht, ou sei lá, mas também é indiferente, porque você tem essa percepção de que o sujeito não tem a noção do prejuízo que ele causa, do significado grave do crime que ele provoca. E, de outro lado, o papel extraordinário do juiz Sérgio Moro, que encarna essa ideia do superego, a ideia da consciência moral. Isso, Camila e Dr. Jacob, de fato, todos os países que passaram por momentos de altíssima corrupção como nós passamos hoje, eu digo hoje, a corrupção no Brasil é antiga, hoje pelo nível, neste nível, somente agora que nós vimos o tamanho da corrupção. Pega a Suécia em meados do século XIX, pega Estados Unidos no final do século XIX, começo do século XX. São países que estavam profundamente mergulhados em corrupção e que passaram por todos esses momentos que nós estamos passando agora. Ou chegou uma hora, que é a fase, então, na linguagem do Dr. Jacob, de ser infantil e de ser adulto, chega uma hora que você diz, ou eu me comporto como adulto ou a sociedade vai embora, perece. Porque a luta hoje é o seguinte, é a luta de coesão social ou erosão da sociedade. Se nós não tomarmos cuidado e não houver o império da lei contra esses bandidos todos que estão roubando o Brasil, se não houver isto, nós vamos continuar na idade infantil e o Brasil sendo roubado por gente insensível, cujas amígdalas cerebrais não funcionam mais como antenas éticas. Não funciona mais, quando eu disse no capítulo 9 do meu livro, acabou as amígdalas. As amígdalas cerebrais são as nossas anteninhas para dizer, é ético, posso ou não posso fazer isso? Posso ou não posso? Quando você perdeu tudo isso, você não tem mais nem sequer noção da realidade. Os caciques todos envolvidos em corrupção no Brasil, de todos os partidos praticamente, não conseguem mais enxergar a realidade brasileira. Não vê mais gente morrendo em fila, não vê mais gente sufocada em metrô e ônibus lotados, não vê mais hospital sem médico, escola que não ensina, escola que transforma a criança numa ignorante. Em suma, não vê mais, acabou. É o embrutecimento dessas pessoas, total embrutecimento, por causa da corrupção absoluta. Eles estão mergulhados no mar de lama. Agora, dá para dizer que isso é patológico? Quer dizer, porque o senso comum diz muito isso. Uma pessoa que mente assim, ou uma pessoa que trata um crime com tamanha naturalidade, como essa roubalheira de executivos junto com políticos, esses políticos são psicopatas, né? Eles têm um problema mental. O que dizer sobre isso? Todos eles adoecem mentalmente? Como que a gente analisa isso, doutor Existe Jacob? uma polêmica e uma longa divergência dos tratadistas a respeito de onde termina a noção de crime e onde começa a noção de demência. Não existe uma separação tão cirúrgica entre os dois campos, não. Você e o Dr. Luiz têm ampla experiência nesse sentido. Como é que você vai considerar um homicida brutal e violento um sujeito normal? Então, esse conceito de normalidade em casos de criminosos contumazes como são esses, porque o crime já faz parte de uma segunda natureza psíquica do sujeito. Ele parte de uma ótica diferente da ótica do indivíduo moral. O indivíduo moral, ele tem uma consciência perfeita de que ele não deve ser perverso, ele não deve causar prejuízo para os outros. Como disse o Dr. Luiz, como é que o sujeito anda na rua, vê uma criança na esquina, miserável, passando fome, e ele não associa aquilo à ladruagem que ele fez com a Petrobras? Ele dissocia. Isso já é uma forma de alienação. O sujeito em Brasília, fazendo um discurso como nós cansamos de ver, dizendo-se na apologia moral, quantas vezes nós assistimos nos últimos anos um sujeito dando a impressão de um verdadeiro Catão romano, autêntico, genuíno, moralista, e depois a gente descobre que é um sujeito avacalhado, debochado, dizendo palavrões que nem no prostíbulo se diz.
o que acontece? A sociedade brasileira, inclusive nesse momento, eu ouvi hoje de manhã, eu ouvi isso. Uma mulher chegou para mim e disse, doutor Jacó, será que não cabe algum processo que eu poderia entrar? Porque eu votei nesse sujeito. Quer dizer, como é que fica isso? Ele vendeu uma imagem mentirosa. Será que não existe alguma figura jurídica? E eu fiquei intrigado com isso, Luiz. A figura jurídica, doutor Jacob, é justamente o que o TSE vai fazer hoje. Quando nós somos iludidos e burlados e uma campanha é fraudulenta, tem que ir para o TSE e o TSE tem que cassar essa eleição, como hoje nós esperamos que o TSE cumpra o seu papel de fazer o império da lei. Aplique a lei. Ninguém pede para o TSE hoje que inove, que invente regras. Aplica o que está na lei. Se tem provas e existe um culpado com provas, condene. Julgue de acordo com o que está na lei. É o que se espera hoje. E é o que a população espera. Porque se caça a chapa, existe a perspectiva jurídica de uma nova eleição, agora via lei e via Supremo, não via emenda constitucional, que isso aí não cabe, é uma discussão boba essa, mas via lei, porque o povo foi iludido mesmo com esta campanha de gente sociopata que anunciou o país maravilhoso e que não era nada disso. Né? Mas o que a gente vê em tudo isso é uma geração de dirigentes políticos da nação completamente degenerada. Uma geração inteira. Você pega de 85 para cá, então você tem toda uma geração de políticos que mandaram no Brasil completamente desgastada, imoral, e que só visaram ao benefício deles e não ao benefício da nação. Essa geração tem que ser castigada, essa geração tem que ser abolida. Vai embora, outros vêm. Quando abre espaço, outros virão para tomar conta desse país. Né? Aqui no Mentalistas recebendo o Dr. Luiz Flávio Gomes, que é jurista, e o psicólogo Jacob Pinheiro Goldberg. Bom, no bloco anterior a gente falava sobre a geração de políticos degenerados. Vou pegar essa frase do Dr. Luiz Flávio para entrar num outro assunto. Até que ponto o que o brasileiro sente em relação aos políticos, que é comum as pessoas andarem na rua falando, todo político é bandido, aquela generalização, super generalização da classe política. Será que isso já não vem de algo mais antigo? Desde que os portugueses vieram, colonizaram o Brasil, em que você tinha troca de papéis de nobreza, né? Títulos de nobreza, em troca de dinheiro, de terras e tudo mais. Será que a gente não carrega essa crença? E até que ponto o inconsciente coletivo pode justificar o que a gente sente hoje pelos políticos, doutor Jacob? Faz sentido isso? Faz sentido. E eu gostaria, na contraposição, porque me parece que é muito importante que a gente deixe claro que nós não estamos condenados a uma situação dessa natureza, que isso pode perfeitamente e deve mudar. E eu gostaria de dar 2 exemplos me socorrendo da história. Tá. Um é Dom Pedro II. Nós tivemos na monarquia brasileira um homem que era considerado um virtuoso de tal maneira que tem um episódio extraordinário que conta o seguinte: Victor Hugo, o grande escritor francês, era antimonarquista. Foi visitado por Dom Pedro II. Conversaram durante horas. No final da conversa, Victor Hugo disse: eu gostaria de ser brasileiro para ser presidido através de um monarca como o senhor. Quer dizer, era um monarca virtuoso. E o outro exemplo, um governador de Minas. Eu não posso deixar de falar da minha terra. O governador Milton Campos. Uma vez havia uma greve e o chefe de polícia chegou para Milton Campos e disse: governador, que tal a gente mandar um trem da polícia militar para acabar com a greve? Ele falou: ao invés disso, talvez seja melhor mandar o trem pagador. Existia nesses homens, nesses políticos no Brasil, essa é uma tradição que tem que ser resgatada e retomada, um orgulho em ser político. O indivíduo humilde ia até o palácio e era ouvido na audiência. E nós tivemos esse tipo de político aqui em São Paulo, inúmeros também. Então, nós não estamos condenados a essa oligarquia de bandidagem, cujos números agora me aterrorizaram quando o Luiz falou,
de 600 milhões por dia. Você vê que eu até já tive De lapso, prejuízo, já diminui para 200. Como bom judeu, fiz um desconto. Não é possível. Por ano. São quantias astronômicas. O mundo está estarrecido com esta competência da nossa bandidagem. Isso. Sobre esse tema que a corrupção veio com as caravelas de Cabral, portanto, desde 1500, Camila, é o seguinte, isso é uma verdade, é uma cultura, porém cultura muda. Há 10 anos, todo mundo fumava onde a gente também tomava as refeições. Acenda um cigarro hoje. Acenda um cigarro hoje no lugar onde a gente está almoçando, para você ver o que vai acontecer com você. Olhares de reprovação. Todos nós empurramos o cara para fora da rua, porque a gente não tolera mais. Mudou a cultura. A cultura muda no instante em que você toma, de fato, condutas concretas. Agora, isto depende de introjeção de ética. São regras éticas, regras comportamentais. E a ética, ou você internaliza uma regra ética, isso explica por que nós não transamos com irmãos, por que irmão não transa com irmão. Se existe, do ponto de vista biológico, não existe nenhum impedimento. Porque tem regra ética. Eu não vou transar com o irmão por isso, com a irmã por isso. Depois, ou você imita os bons comportamentos, ou você aprende as regras éticas pela repressão. O império da lei. Eu te taco a lei, te taco na cadeia para dizer, você não se comportou corretamente. Então, é isso que a gente hoje está vivendo na Lava Jato, é a repressão para impor regras éticas e mudar a cultura. Mudar a cultura. Não tem conversa de que, mas demora 50 anos para mudar a cultura. Muda nada. Em 10 anos, nós não fumamos mais em mesa que se come. E rapidinho muda a cultura. Mas aí eu vou fazer uma provocação. Fumar é um hábito de fumar. E uma crença em relação à honestidade no Brasil, que os políticos são capazes de ser honestos. É tão simples assim como parar de fumar? Você voltar a acreditar nos políticos? Eu vou pegar o gancho da provocação. Eu diria para você o seguinte. Essa geração de políticos nós podemos considerar contaminada. Não houve uma democracia no Brasil. Deu uma entrevista há um tempo atrás e o sujeito perguntou, não, porque quando é que houve uma ruptura? Eu falei, não é questão de ruptura e também não é questão de crise, não. Nós não estamos vivendo uma crise. É uma situação crônica. Existe uma cronicidade. Faz muito tempo que tem sido assim. O Luiz acabou de colocar, faz muito tempo isso. Mas este muito tempo, em psicologia, a gente considera que é atemporal. E a sua pergunta é muito boa, porque pode mudar de uma hora para outra. Não precisa ser nem 10 anos. Um episódio pode fazer mudar. Um momento, um lance dramático, é o caso da Watergate, que derrubou o Nixon nos Estados Unidos. Um movimento, às vezes, retratado pela televisão, pelo cinema, pela mídia, pode mudar tudo. Eu me lembro que numa das audiências em Curitiba, na República de Curitiba, eu me lembro de um instante que eu analisei sob o ponto de vista imagético e eu pensei comigo mesmo. Este momento é de turnover. Esse momento pode mudar dramaticamente a história do Brasil. Foi quando um certo político, não importa, é indiferente agora o nome dele, estava dando um depoimento e quis fazer uma brincadeira, entre aspas. E o juiz Sérgio Moro olhou com seriedade e disse, mas eu não estou entendendo por que é que o senhor está levando isso na brincadeira. Por que é que o senhor está fazendo ironia? Aquilo ali foi um puxão de orelha, é superego, o nome disso é educador. Educou a sociedade inteira, ele não estava educando aquele criminoso só. Ele estava dando uma lição de civismo, porque civismo, amor à pátria, maturidade, correm juntas. Nos Estados Unidos, qualquer garagem, qualquer quintal, tem uma bandeira norte-americana. Aqui, se você colocar uma bandeira do Brasil na janela do seu apartamento, vão perguntar se está tendo algum problema. Ou o jogo do Brasil. Quer dizer, ou nós temos orgulho de sermos o jogo do Brasil. Com perigo de terminar do jeito que é 7-1. Exatamente. Que coisa, gente. Bom, diante de tudo isso, eu fico pensando, né, como é que
como é que o Brasil vai conseguir fazer essa transição, né? Então, eu me lembro muito das manifestações de 2013, e creio que vocês também se lembram, em que a população começou a reivindicar questão de aumento de passagem, de tarifa de transporte público. Então, 20 centavos a mais, ninguém aguenta mais, e por aí foi. Só que várias outras bandeiras surgiram, né? Contra a corrupção, melhoria na educação, etc e tal. Hoje a gente vive, não sei a percepção de quem está assistindo ou quem está ouvindo a gente aqui, acho que talvez seja um dos piores momentos, né? Um dos momentos mais tensos. Todo mundo fala sobre isso nas padarias, né? no transporte, no táxi. Onde quer que a gente esteja, a gente fala sobre o escândalo de corrupção no Brasil, não tem outra. Por que os brasileiros não vão às ruas agora, nesse exato momento em que a gente está fazendo esse programa, para protestar? Eu queria a visão talvez, né, do mundo jurídico, enfim, uma análise mais profunda desse assunto e também psicológica. Por que as massas não se juntam como se juntaram alguns anos atrás, né? Isso, vamos lá. Nós passamos, Camila, nas últimas décadas, nós passamos 21 anos de ditadura militar e agora 32 anos de democracia venal. Democracia venal significa nós votamos, nós elegemos, só que os grandes empresários inescrupulosos compram essas eleições, compram os políticos, em consequência compram as leis em benefício deles. Então esta democracia venal também não nos interessa, nem ditadura interessa, nem democracia venal interessa. Nós temos que buscar novas perspectivas para o Brasil. O povo em 2013 foi para as ruas em virtude de uma indignação tremenda com serviço público de péssima qualidade. A qualidade de vida dele já estava caindo ali. E agora, por que o povo não vai para as ruas? Há várias maneiras de o povo se manifestar. Uma delas é nas redes sociais hoje, muito forte, e o povo está manifestando. Em minha rede social mesmo, muita manifestação nesses dias. Depois, sem terem ruas, você tem urnas. A sociedade civil vai por aí. Redes, ruas e urnas. Portanto, vai chegar o momento, embora não vá para as ruas, vai chegar o momento que o povo vai dar o castigo nesta geração inescrupulosa que roubou muito do Brasil de 85 até 2017. É uma geração de políticos que nós não queremos mais. A sociedade está dizendo, não toleramos mais esse tipo de coisa, não queremos mais isso. Troca! E significa a busca de novas lideranças comprometidas com o combate à corrupção, com as desigualdades do país e com as injustiças do país. É por este caminho que nós temos que ir. É isto que eu sustento no meu livro como uma via de escape, também de esperança, porque o Brasil não é tão ruim quanto essa geração podre de políticos fez com que o Brasil ficasse assim. Bom, o Dr. Luiz Flávio citou redes sociais, ruas e urnas, né? Nas urnas a gente tem um Brasil imenso em que pessoas ainda se deixam comprar, né? E que votam em busca de uma camisetinha, uma caneta ou cesta básica, enfim, os motivos são milhares. Esse movimento pode emergir das redes sociais, quer dizer, o coletivo pode emergir das redes sociais também? E por que o senhor acha que agora, né? Por que as pessoas não estão indo às ruas como foram lá atrás, em 2013? O que a psicologia pode trazer para a gente? Eu acho o seguinte, num livro que eu terminei agora, foi editado pela Saraiva Eletrônica, eu fiz o seguinte comentário. No Brasil, particularmente, e nós temos uma tradição extraordinária nesse sentido, tudo muito gira nos rituais em torno do batismo e do funeral. Eu creio que nós estamos vivendo hoje os momentos do requiem, do funeral. Eu acho que hoje o povo não vai mais para a rua. O povo irá para o cemitério. Ele vai enterrar um Brasil do passado. É um luto? É um luto. E depois de enterrar esse Brasil do passado, vai emergir o batismo, que é o país do futuro. A gente pode já sentir isto, de alguma maneira, neste próprio ritmo atropelado dos acontecimentos. A pessoa chega à noite e diz, vou ligar a televisão para saber quem é que foi preso hoje. Quer dizer, existe um ritmo acelerado. E uma vez um grande historiador disse, eu ouço os passos da história. Às vezes a história caminha lento
e às vezes em marcha acelerada. Hoje, na minha opinião, o Brasil está em marcha acelerada através do seu futuro extraordinário, da grande potência do século XXI. E isto não é, como disse o Luiz, não pode ser, para bandidos e gangsters. Isso é para estadistas e patriotas. Bom, a gente já está na reta final aqui do nosso Mentalistas. Infelizmente o tempo está esgotado, mas eu gostaria de uma mensagem final das partes aqui. O Dr. Luiz Flávio Gomes, que é o nosso jurista presente, sobre a corrupção e a imagem que os brasileiros têm dos políticos. Dá tempo de mudar? Sim, uma frase de Karnal. O povo que não exerce suas virtudes está condenado a ser escravo. Então, nós temos que ter essa visão dos políticos hoje realista. São gangsters, como dizia o Dr. Jacob. São, de fato, perversos. Têm que ser castigados nas próximas urnas, trocar e dar chance para novas lideranças honestas, comprometidas com o futuro do Brasil. Dr. Jacob, e aí? Eu acredito exatamente na posição do Dr. Luiz. Eu acho que o Brasil é muito, muito maior do que a gente mesmo tem a concepção. Nós vamos descobrir um novo amor, uma nova paixão por essa terra que é honesta e decente. Muito bem, agradecendo a presença do Dr. Jacob Pinheiro Goldberg, que é o nosso psicanalista, autor do livro O Direito no Divã e de muitos outros mais na Saraiva Eletrônica. Você tem à disposição milhares de títulos do Dr. Jacob. E aqui, do outro lado da bancada Mentalistas, o jurista Luiz Flávio Gomes, que é autor do livro, está saindo do forno agora, O Jogo Sujo da Corrupção nas principais livrarias do Brasil. Muito obrigada pela presença de vocês, viu? Ok, muito obrigado, Camila. Você, ouvinte, pode acompanhar esta e todas as outras edições no nosso portal estadão.com.br. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.